contento de estar com vosotros nessa manhã para compartilhar a palavra de Deus para nossa edificação como sua igreja. Mas muito mais contento pela chegada de minha família, que está com nós outros. Miriam está ali assentada, Davi e Sara já estão lá com os ninhos. Então, neste primeiro mês, que acá estou com vós outros, pela graça de Deus, me sinto mais contento com a chegada da minha família, para que nós caminhemos juntos neste ano. Quero compartilhar com vós outros nessa manhã um texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, dos versos 1 a 12. Vamos a compartir entonces esta mañana el texto que está en Mateos número 2, versículos 1 al 12. Mateus 2, de 1 a 12. Eu vou tentar ler em espanhol. Porventura, alguma dúvida, algum problema, me auxiliem, me ajudem, por favor. Voy a intentar leer yo el texto en español. Si hay alguna duda, por favor, ayúdenme. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantar-se sua estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbou e toda Jerusalém com ele. Assim que convocou a todos os jefes de los sacerdotes e maestros de la lei de su pueblo para perguntar-lhes onde havia de nascer el Cristo. Em Belém de Judeia, lhe responderam, porque isto es lo que has escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes chamou em secreto a los sábios e se enterou por eles del tempo exacto em que havia aparecido la estrella. Los enviou a Belém e les dijo: Vayan e informem-se bem deste ninho, e tão pronto como lo encontrem, avisem-me, para que eu também vaya e lo adore. Depois de ouvir al rei, seguiram su caminho. Sucedió que la estrella que haviam visto levantar-se iba adelante deles, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estava el niño. Ao ver la estrella, sentiram muitíssima alegria. Quando chegaram a la casa, vieram al niño com Maria, sua madre, e postrando-se, lo adoraram. Abriram seus cofres e apresentaram como regalos ouro, incienso e mirra. Entonces, advertidos em sonhos de que não volveriam a Herodes, regressaram a sua terra por outro caminho. Vamos orar?
Gracias, Senhor Deus e Padre. Gracias por esta manhã tão bela, tão hermosa, que o Senhor fez única e exclusivamente para que estivéssemos diante de Ti em adoração a Tu santo nome. Gracias pelas famílias de Tu povo que se reúnem nesta manhã, que tudo em nós outros seja louvor e gratitude a Tu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós outros somos uma igreja de linha reformada e como parte de nossa identidade reformada, nós adotamos os símbolos de fé da nossa igreja. Nosotros somos una iglesia reformada y como iglesia reformada, entonces nosotros adoptamos los símbolos de fe de la iglesia reformada. Desses principais símbolos são os catecismos de Westminster. Uno de los principales símbolos es el catecismo de Westminster. E o breve catecismo, na sua pergunta de número 1, Y el breve catecismo, en su pregunta número 1, nos diz assim: qual é a principal finalidade do homem? nos dice así: ¿cuál es la principal finalidad del hombre? O catecismo responde: Y el catecismo responde: a finalidade principal ou suprema do homem é adorar ao Senhor para sempre. entonces la finalidad del hombre es adorar al Señor para siempre E experimentar gozo, prazer enquanto adora ao Senhor. y experimentar gozo y placer en cuanto a la adoración. Pois bem, essa é a finalidade da nossa existência. Fomos criados para adorar ao Senhor. Entonces bien, esta es la finalidad de nuestra existencia. Fuimos creados para adorar a Dios. Podemos dizer que a adoração é a resposta suprema que a salvação produz em nossos corações. Entonces podemos decir que la adoración es la respuesta suprema de lo que produce la fe en el hombre. O texto que temos em manos, Mateus 2, de 1 a 12, nos fala sobre a adoração como esta resposta apropriada à revelação. Entonces el texto que tenemos en nuestra mano es lo que nos dice acerca de cómo es la adoración apropiada acerca de nuestro Dios. Generalmente nós ouvimos ou lemos este texto durante as festas de natividade. Generalmente nosotros leemos este texto en fiestas de Navidad. Mas eu penso que este texto deveria nos acompanhar em todos os momentos do nosso ano. Sin embargo, les confieso que este texto deberíamos mantenerlo durante todo nuestro año. No calendário litúrgico, em geral, ela é chamada de Epifania. En el calendario litúrgico, en general, esto es llamado como Epifanía, Ou seja, a festa da revelação. es decir, la fiesta de la revelación. E olhando ou mirando o Evangelho de Mateus, Y entonces mirando el Evangelio de Mateos, podemos dizer que esse Evangelho trata única e exclusivamente sobre o rei. podemos decir que este Evangelio trata exclusivamente acerca de un rey. É o Evangelho do rei. Es el Evangelio del rey. Mateus se preocupa de nos apresentar Jesus como nosso legítimo rei. Entonces Mateo se preocupa de presentarnos a Jesús como el legítimo rey. É por isso que se olharmos e mirarmos a genealogia que está no capítulo 1, às vezes nós nos perguntamos, para que servem estas coisas? Entonces, generalmente cuando vemos la genealogía que aparece en el capítulo 1, nos preguntamos entonces, ¿para qué sirven estas cosas? É a preocupação de Mateus provar que Jesus é o rei legítimo. Esa es la preocupación de Mateo de presentar y darnos a conocer de que Jesús es el rey legítimo. Ele tem direito ao trono.
que Él tiene derecho al trono. Mas muito mais do que isto, Pero mucho más que eso, Jesus é o cumprimento da promessa bendita de Deus ao mundo. Jesús es el cumplimiento de la promesa bendita hacia el mundo. Ele é Deus conosco. Él es Dios con nosotros. E agora, então, partindo disto, Mateus nos pergunta: uma vez que Cristo é digno da adoração, como responder em adoração ao Senhor Jesus? Entonces, ahora que Mateo nos ha dicho esto, nos pregunta, ¿cómo es entonces la forma digna de dar la adoración al Señor? Percebam que Mateus está nos apresentando as primeiras reações a essa revelação de Jesus como Salvador. Entonces acá Mateo nos está presentando las primeras revelaciones de cómo es esta adoración digna hacia Jesús. Se os hermanos mirarem o texto, verão que a estrutura do texto Si miramos entonces el texto y vemos su estructura, vamos a ver alguna cosa en el texto. é quiasma, que é uma forma de interpretação judia. Entonces es un quiasmo, ¿sí? Una forma de interpretación judía. Sim, os versos 1 e 2 do capítulo 2. Entonces versos 1 y 2 del capítulo 2. Mirem, correspondem aos versos 11 e 12. El 1 y 2 entonces corresponden al verso 11 y 12. E 12, porque nos dizem que aqueles homens vieram adorar. Ya que nos dice que estos hombres vinieron a adorar. E versos 11 e 12, eles adoram e retornam. Y versos 11 y 12, ellos adoran y entonces retornan. Versos 3 e 10. Versos 3 y 10. Contrastam a diferença de reações que o nascimento de Cristo provoca. Entonces hace un contraste entre las diferentes reacciones que el nacimiento de Cristo provoca. Alguns são perturbados. Algunos son perturbados, Herodes e toda Jerusalém. Herodes y toda Jerusalén. Mas mirem, o verso 10 nos diz que alguns outros expressam grande alegria pelo nascimento do Salvador. Pero el verso 10 también nos dice que algunos expresan una gran alegría por el nacimiento de Jesús. E os versos 4 e 6 correspondem aos versos 7 a 9. Y los versos 4 al 6 corresponden entonces con el verso 7 al 9. Porque contrastam uma ideia curiosa. Que contrastan una idea curiosa. Alguns sabem onde o Salvador estão, Algunos saben dónde el Salvador está, mas não vão adorá-los. pero no adorá-lo. Pero no lo van a adorar. Em contrapartida, outros não sabem exatamente onde o Salvador está, Y por el contrario, hay otros que no saben dónde el Salvador se encuentra. mas estão em busca dele para adorá-lo. Sin embargo, están en busca de Él para adorarlo. Mirem como há contrastes nessa história sobre a adoração que Mateus tenta nos apresentar. Entonces veamos cómo existen estos contrastes respecto a la oración, de cómo Mateo nos lo presenta. Então ele nos apresenta 3 reações muito distintas sobre a revelação do Salvador. Entonces Él nos presenta 3 reacciones distintas acerca de lo que es la revelación del Señor. A primeira delas, La primera de ellas, dos versos 1 a 3, verso 1 al 3, nos mostra a reação do rei Herodes, nos muestra la reacción del rey Herodes, que pode ser reduzida ou resumida em hostilidade e hipocrisia. que la podemos resumir entonces es en hostilidad e hipocresía. Somos apresentados a esse personagem chamado Herodes o Grande. Entonces nos presenta a este personaje llamado Herodes el Grande. Curiosamente, ele batizou a si mesmo como Herodes o Grande. Lo curioso es que él mismo se autodenominó Herodes el Grande. E um historiador chamado Paul Maier, Un historiador llamado Paul Maier,
diz que o único personagem do mundo antigo sobre o qual nós temos muitos documentos de fontes primárias, né, é Herodes. Entonces nos dice que el único personaje de la historia antigua que nosotros tenemos muchos documentos acerca de su vida es este rey Herodes. De fontes primárias, originais. Desde fuentes primarias, completamente originales. Não é Jesus, nem tampouco Paulo, No es Jesús ni César Pablo, ou Alexandre. ni César, ni Alejandro. É Herodes, o grande, Es Herodes el Grande, que é chamado de rei dos judeus. que es llamado el rey de los judíos. Todavia não é judeu, não é judio. Pero él no era judío, Ele era idumeu. él era indo. Idumeu. É como se fosse uma variação dos edomitas do Novo Testamento. Ok, es una variación de los edonitas. ¿Sí? Sim, descendente de Esaú, poderíamos dizer Ya, assim. descendiente de Esaú, nos ubicamos todos. Bien. Que chegou ao trono dos judeus Quien llega al trono de los judíos por conta de arranjos políticos por cuenta de algunos arreglos políticos e pelo serviço que havia prestado a Roma. y por el servicio prestado a Roma. E quando chega ao trono judío, ele se converte. Entonces, cuando él llega al trono judío, él de alguna forma se convierte. Mas quem lo conheceu sabia que era homem paranoico, Sin embargo, aquellos que lo conocían sabían que era un hombre paranoico, que se sentia ameaçado por todo mundo. quien se sentía amenazado por todo el mundo. Homem que foi capaz de matar 3 dos seus filhos, Un hombre que fue capaz de matar a 3 de sus hijos, matou a sua esposa predileta, mató a su esposa preferida, matou a sua sogra. mató a su suegra. Isso é compreensível, né? Está justificado. Mas homem se sentia constantemente ameaçado. Sin embargo, este hombre se sentía constantemente amenazado. Havia dicho curioso nos dias de Herodes, Había un dicho muy curioso en esos días de Herodes, que dizia o seguinte: é melhor ser porco, cerdo de Herodes, do que ser filho de Herodes. Porque a palavra grega para filho e cerdo, a única diferença é uma letra. Entonces el dicho decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. ¿Ya? Cerdo, ios, filho ou hijo. Los Entendeu? cerdos. Cerdo. O termo Us. cerdo. Us es cerdo. E ¿sí? ios, filho. Y ios es hijo. Então, era muito melhor ser cerdo, Sancho de Herodes, do que ser seu filho. Entonces era mejor ser un chancho de Herodes que un hijo de Herodes. E este homem se converte, né, entre aspas, ao judaísmo por conveniência. Y entonces este hombre se convierte por conveniencia al judaísmo. Mas nada sabia sobre as questões espirituais do seu povo. Sin embargo, nada sabía acerca de los asuntos espirituales del pueblo del judío. Mas o verso de número 3 nos diz que ele foi perturbado. Y ahora el verso número 3 nos dice que él fue perturbado. E literalmente o termo significa tremblor. Y literalmente el término significa Tremblor. temblor. Algo que nós outros conhecemos acá no Chile. Algo que nosotros conocemos bien me en Chile. perguntaram essa semana, pastor, como se passou no seu primeiro temblor no Chile? Assim, que se passa? Não senti nada. Bueno, esta semana me preguntaron muchos, pastor, ¿cómo se sintió el primer temblor en Chile? Y él dice, no sé, no pasa nada, no lo sentí, Não percebi nada, não senti nada. no logré sentir nada. Mas o texto diz que literalmente houve tremblor dentro da alma e do coração de Herodes. Sin embargo, el texto nos dice claramente de que hubo temblor en el alma de Herodes. Poderíamos dizer que são reações
perfeitamente corretas em adoração. Podemos decir que son reacciones correctamente cuando hay adoración. O Salmo de número 2 El Salmo número 2 nos diz que nós devemos adorar o Senhor com temor e tremblor. nos dice que debemos adorar al Señor con temor y temblor. Mas esse tremblor produz no coração e na alma de Herodes não adoração, produz hostilidade. Pero ese temblor en el alma de Herodes no produce adoración, sino que produce hostilidad. Ele deseja saber quem é esse rei salvador que nasceu. Él desea saber quién es ese Salvador que nació. Mas ele não tem interesse em se submeter a esse rei. Pero él no tiene un interés para someterse a este rey. Lamentavelmente, irmãos, esse é o retrato de toda a humanidade. Lamentablemente este es el retrato de toda la humanidad. Porque Herodes se considera rei sobre sua própria vida. Porque Herodes se considera rey sobre su propia vida. E ele vai trabalhar de forma diligente para evitar se submeter ao senhorio do Salvador. Y entonces él va a actuar de una forma diferente para evitar someterse al señorío del Salvador. Ele não deseja que esse rei governe sobre sua vida. Él no desea que este rey nacido gobierne sobre su vida. Parece algo familiar a você? ¿Les parece algo familiar a ustedes? Quantos Herodes nós conhecemos que são exatamente iguais ao Herodes das Escrituras? ¿A cuántos Herodes nosotros conocemos que son exactamente iguales a este Herodes de la Escritura? Pessoas que não querem se submeter em adoração ao rei. Personas que no quieren someterse en adoración al rey. Pessoas que não querem adorar seu santo nome. Personas que no quieren adorar su santo nombre, Mas querem se livrar do senhorio do Salvador. sino que quieren librarse de este señorío del Salvador. Agora há pouco mencionei o Salmo de número 2, que fala sobre a resposta do homem ao rei prometido de Deus. Hace poco mencioné el Salmo número 2 que habla acerca de la respuesta que el hombre debe tener al señorío de este Salvador. O Salmo diz: por que se iram as nações e os povos imaginam coisas vãs? El Salmo dice, ¿por qué las naciones pelean entre ellas? ¿Y por qué Se iram, imaginam ou fazem planos vãos, ¿y por sem qué, propósito? y por qué hacen planos sin sentido? Porque não querem adorar ao Senhor. Porque no quieren adorar al Señor. Charles Spurgeon dizia que os homens Charles Spurgeon decía que los hombres gostam de ouvir sobre o amor de Deus, les gusta escuchar acerca del amor de Dios, sobre a fidelidade de Deus, sobre su fidelidad, suas misericórdias, sus misericordias, mas não sobre sua soberania. pero no sobre su soberanía. Não lhe agradam se curvar e prostrar diante do rei. No les agrada entonces doblarse y postrarse delante de este rey. Portanto, são hostis ao Salvador. Por lo tanto, son hostiles al Salvador. Mas não é a única emoção ou o único sentimento que Herodes demonstra. Pero esta no es la única emoción o sentimiento que Herodes demuestra. Ele é hipócrita, Él es un hipócrita. porque ele chega para aqueles visitantes do Oriente e diz assim: quando vocês descobrirem exatamente onde está o rei, me digam, porque eu desejo adorá-lo. Porque él llega ante estos visitantes que venían desde el oriente y les dice, cuando lo encuentren, vuelvan a mí para yo también ir a adorarlo. Sua adoração é egoísta, porque tem em vista seus próprios propósitos. Entonces su adoración es egoísta, porque él está mirando solamente sus propios propósitos. Quantas vezes nós encontramos pessoas semelhantes a Herodes, pessoas que adoram ou pretensamente adoram pelas razões erradas, pelos motivos errados. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con este tipo de personas que lo que buscan es adoración errónea, que solamente buscan sus propios motivos en esta adoración? Por isso, é uma questão que a adoração impõe constantemente aos nossos corações.
Por eso esta cuestión es algo que la adoración nos impone constantemente en nuestros corazones. Por que nós outros estamos acá? ¿Por qué nosotros estamos acá? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? ¿Cuál es el propósito y la finalidad de estar acá? Eu quero que Deus ouça as minhas orações, Yo quiero que Dios escuche mis oraciones, que Ele resolva algum problema, que Él resuelva algún problema, que Ele cure alguma enfermidade, que Él cure alguna enfermedad, que Ele resolva problemas de ordem material. que Él resuelva alguno de mis problemas materiales. Percebam, mirem, não há nada de errado em orarmos por estas coisas ao Senhor. Pero percibamos que no hay nada erróneo en pedir estas cosas al Señor. Mas essa não é a finalidade da adoração. Sin embargo, esta no es la finalidad de la adoración. Nós cantamos há pouco. Nosotros acabamos de cantar. Muitas são as nossas faltas. Muchas son nuestras faltas, Muitos são os nossos pecados. muchos son nuestros pecados. Mas sua graça e misericórdia é muito maior, é mais grande. Pero la gracia y la misericordia es mucho mayor. Isso nos faz e nos leva a adorar ao Senhor. Eso es lo que nos hace adorar a nuestro Dios. Não era a intenção de Herodes, Esta no era la intención de Herodes, porque ele está muito mais interessado em salvar o seu trono do que salvar sua alma. él está mucho más interesado en salvar su trono que su alma. E a história da família de Herodes vai se desenvolver sempre com esta hostilidade e esta hipocrisia. Y la historia de la familia de Herodes se va a desarrollar siempre con esta hostilidad e hipocresía. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, mas o seu filho Herodes Antipas pero su hijo Herodes Antipas gostava de ouvir a predicação de João Batista, le gustaba oír a predicar a Juan Bautista, mas não teve nenhum problema em cortar a cabeça de João Batista. sin embargo no tuvo ningún problema en cortarle la cabeza a Juan Bautista. É temor de todo predicador. Este es un miedo de todo predicador. Pregar muitas vezes custa a nossa cabeça. Predicar muchas veces les cuesta la cabeza. Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes o Grande, Herodes Agripa, que Primero. Herodes I, que era nieto de Herodes el Grande, perseguiu os apóstolos de Cristo e matou Tiago. persiguió a los apóstoles de Cristo y mata a Santiago. Mas há personagem nessa linhagem da família de Herodes muito curioso, chamado Herodes Agripa II, Pero hay un personaje más curioso aún, que es Herodes Agripa II, que é bisnieto de Herodes o Grande, que es el bisnieto de Herodes el Grande, que ouviu a predicação do apóstolo Paulo. quien escuchó la predicación del apóstol Pablo. E quando confrontado com o evangelho, Y cuando es confrontado con el Evangelio, disse a Paulo: faltou isso aqui para que eu fosse convertido ao evangelho. le dice a Pablo, te faltó este poquito para que yo estuviera convertido. Paulo disse: que pena, Y Pablo le dice, qué pena. quem dera que essa distância não se colocasse entre você e o reino de Deus. Yo esperaría que esa distancia no estuviera entre tú y el reino de Dios. Faltou pouco Le faltó poco para que esse homem fosse adorador. para que este hombre fuera un real adorador. Mas Herodes é sempre uma imagem de hostilidade e de oposição ao reino de Deus. Pero Herodes es siempre una figura de hostilidad y oposición a Dios. Essa é a primeira reação ao Salvador. Esta es la primera reacción hacia el Salvador. Mas Mateus nos diz que há uma segunda reação ao nascimento do Salvador. Pero Mateo nos dice que hay una segunda reacción respecto a la adoración hacia el Salvador. Do final do verso 3 e Al final versos 4 a 6, Al final del verso 3 y versos 4 al 6,
somos informados que não apenas Herodes ficou perturbado, Entonces nos dice que no solamente Herodes estaba perturbado, mas toda Jerusalém também experimentou tremblor em sua alma e seu coração. sino que toda Jerusalén experimentó este temblor en su alma. E, consequentemente, Herodes convoca uma classe especial de pessoas para inquirir sobre aquelas informações. Entonces enseguida Herodes convoca a una reunión de aquellos eruditos del tiempo para buscar acerca de este rey nacido. Os principais sacerdotes e os escribas, os maestros da lei. A los principales escribas y maestros de la ley. Mas, diante daquela informação sobre o nascimento do Salvador, Sin embargo, frente a esta información acerca del nacimiento del Salvador, algumas coisas distintas acontecem aqui. hay algunas cosas distintas que suceden. Primeiro, indiferença e desprezo. Lo primero, hay indiferencia y desprecio. Porque o texto diz que Jerusalém estava preocupada não com o nascimento do Salvador, mas com a reação de Herodes. Porque el texto nos dice que Jerusalén no estaba realmente preocupada por el nacimiento del Salvador, sino que estaba preocupada por la reacción que iba a tener Herodes. Percebam, esta é a cidade do grande rei, Porque esta es la ciudad del gran rey, que aguardava o cumprimento da promessa bendita de Deus. que esperaba el cumplimiento de esta promesa bendita de Dios. Mas Jerusalém não treme por causa do Senhor e da sua salvação. Pero Jerusalén no tiembla por causa de Dios y su salvación. Treme por causa de Herodes. Tiembla por causa de Herodes. Parece familiar isso a vós outros? ¿Les parece familiar esto? Pessoas que estão mais preocupadas com a reação dos homens do que com os planos e os projetos de Deus? De personas que están más preocupadas con los planes del hombre que aquellos proyectos de Dios. Infelizmente, há muitos que se intitulam adoradores, mas não estão de fato preocupados com o projeto de Deus. El hecho es que hay muchas personas que se titulan adoradores, pero ni siquiera están preocupados con los hechos y las promesas de Dios. Mas preocupados com a reação dos homens. O que os homens podem fazer, o que eles podem deixar de fazer. Sino que están preocupados con las reacciones de los hombres. ¿Qué los hombres pueden hacer y qué pueden dejar de hacer? Às vezes nós, como adoradores, temos aquela impressão de que nos faltam à igreja determinados personagens que, se fossem movidos para a adoração, nossa história seria diferente. A veces nosotros tenemos esta idea de que como iglesia nos faltan ciertos personajes que cambiarían nuestra forma de adorar y esa historia sería completamente diferente. O evangelho perturbou Herodes. Não lhe gostou o evangelho. El evangelio perturbó a Herodes. A Herodes no le gustó el evangelio. E Jerusalém está preocupado com a reação do homem, não com o plano de Deus. Y Jerusalén está preocupada con la reacción de este hombre y no con los planes de Dios. Mas aí vêm os sacerdotes e os escribas, os maestros da lei, Y entonces vienen estos sacerdotes y escribas, maestros de la ley, que revelam uma indiferença e desprezo total pelo Salvador. quienes revelan una indiferencia y desprecio completo acerca del Salvador. Miren que quando Herodes os convoca Miremos que cuando Herodes los llama para perguntar-lhes sobre o Messias, para consultarles acerca de este Mesías, eles são extremamente precisos. ellos son extremadamente precisos. Quando Herodes pergunta, onde nascerá o Salvador? Cuando él les pregunta, ¿dónde nacerá este Salvador? Eles não disseram, deixe-me consultar o Google. Ellos no dicen, déjeme consultarle a Google. Eles são precisos, eles dizem assim, em Belém da Judeia. Ellos son exactos y dicen, en Belén de Judea. Porque o profeta disse, tu Belém, não és desprezível entre as cidades de Judá. Porque el profeta dice,
Tú, Tú, Belén, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá. eles são precisos em suas respostas, eles são aqueles que conhecem as Escrituras. Ellos son los más precisos, aquellos que conocen las Escrituras. Mas mirem, não há qualquer tipo de alegria ou empolgação com as boas novas sobre o Salvador. Pero miremos que no existe ningún tipo de alegría o festejo acerca del nacimiento de El Salvador. Estes homens estão a 8 quilômetros de Belém, Estos hombres están a 8 kilómetros de Belén, mas o texto não nos diz que eles acompanham os visitantes do Oriente em busca do Salvador para adorá-los. pero el texto no nos dice que ellos acompañan a estos visitantes para buscar al Salvador y adorarlo. É o perigo, irmãos, da familiaridade com as coisas sagradas. Este es un peligro respecto a familiarizarnos con las cosas sagradas. Muitas vezes nós estamos tão cerca das coisas de Deus, Muchas veces nosotros estamos tan cerca de las cosas de Dios, de seus louvores, de sua palavra, da sua igreja, de su alabanza, de su palabra y de su iglesia, que por razões óbvias deveríamos ser os primeiros a adorar o Senhor, que por razones obvias deberíamos ser los primeros en adorar al Señor. mas muitas vezes muitos de nós somos os últimos a adorar ao Senhor. Pero muchas veces nosotros somos los últimos que adoramos a Dios. É possível ter conhecimento exato, intelectual das Escrituras, Y es posible entonces tener un conocimiento exacto e intelectual acerca de las Escrituras, completamente desacompanhado da graça de Deus em nossos corações. pero completamente alejado de la gracia de Dios en nuestro corazón. A história nos diz que esta foi uma questão envolvendo o personagem Mahatma Gandhi. La historia nos dice que esta es una imagen que tiene envuelto al personaje Gandhi. Gandhi, indiano. Nos conta a história que houve um momento de sua vida em que ele se sentiu completamente interessado pelas coisas espirituais. Ele ficou fascinado pela pessoa de Jesus. Entonces nos dice la historia que él en algún momento de su vida estaba fascinado con la historia de Jesús. E ele então busca, nos adoradores de Jesus Cristo algum amparo, algum fundamento, algo que pudesse providenciar para ele sustento na fé. Entonces él busca entre los adoradores de Cristo a alguien que le pueda dar algún amparo, algún sustento, un fundamento para él también adorar a Jesús. Mas o que ele viu o dissuadiu, o desanimou da fé cristã. Pero lo que él vio hizo que se desilusionara de la fe cristiana. E ele disse: olha, eu conheço o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo. Él dice, miren, yo conozco a su Cristo, pero yo odio su cristianismo. É possível, muitas vezes, conhecermos tudo sobre as Escrituras, sobre a fé, mas não adorarmos de fato e de verdade aquele que é a razão da nossa adoração. Muchas veces conocemos, de hecho, todo lo que involucra la fe. Sin embargo, muchas veces también no adoramos como corresponde al Señor. Às vezes Jesus é apenas doce e leve interesse. A veces Jesús es simplemente un dulce o un leve interés, mas não algo que nos conduza a adorar, a nos dedicar, a nos entregarmos a Ele. pero no es alguien que nos conduce a adorarlo y entregarnos a Él. Estes homens não fizeram nada sobre o Salvador. Estos hombres no hicieron nada acerca del Salvador. Eles sabem aonde ir, eles sabem o que fazer, Ellos saben dónde ir y saben lo que deben hacer, mas eles não têm nenhum interesse em adorar o Deus Todo-Poderoso. pero ellos no tienen ningún interés en adorar al Dios nacido. Nós não podemos simplesmente nos aproximarmos das coisas sagradas sem que santo tremblor mova a nossa alma e o nosso coração.
Nosotros no podemos simplemente acercarnos a estas cosas sagradas sin que un temblor y un temblor santo se apodere de nosotros. John Newton, né, o famoso pastor e escritor de hino, né, do hino Maravilhosa Gracia. John Newton, el famoso predicador que escribió el himno. O hino Maravilhosa Gracia. Maravillosa Gracia. Disse que dia travou diálogo com sacerdote erudito inglês sobre a fé. Dice que un día tuvo una conversación con un sacerdote erudito en la fe. E este homem lhe disse: Y este hombre le dijo: já examinei criticamente todas as palavras do Antigo Testamento por 17 vezes. Ya examiné todas las palabras del Antiguo Testamento por 17 veces. E não encontrei em nenhuma destas vezes Y no encontré ninguna de estas veces as gloriosas coisas que os crentes veem. las cosas gloriosas que los creyentes ven. John Newton disse: olha, o John doutor não tem os olhos comuns das pessoas comuns. John Newton le dice: mira, Dios no tiene los ojos comunes de las O personas. homem não tem os olhos comuns das pessoas comuns. Los hombres no tienen los ojos comunes de las personas comunes. Ele disse assim: este homem é capaz de chamar vassoura em 20 idiomas diferentes. Este hombre es capaz de decirle basura en 20 idiomas diferentes. Mas ele diz assim: a moça que cuida da minha casa, que só conhece termo para basura, Pero a ninha que cuida de sua casa, que arranja sua casa. Entonces, la persona que hace el aseo en nuestra casa probablemente conoce un único término para Só conhece la palabra basura. basura em único idioma, Ella conoce la basura en un único idioma, mas é capaz de manusear essa basura muito melhor do que o doutor. pero es capaz de Manusear, manejar, manejar la dirigir. basura mucho mejor que nosotros. Então, conhecimento divorciado de experimentação vale muito pouco na fé. Entonces, conocer sin experimentar vale muy poco. É possível saber as respostas, Es posible saber las respuestas, mas não ser movido por elas em adoração. pero no ser movido por ellas en paz. A terceira e última reação no texto, La tercera y última reacción del texto, que de fato é de alegre e humilde adoração, que de hecho es de alegre y humilde adoración, nos é apresentada por esses personagens chamados de os magos do Oriente. nos lo presentan estos personajes conocidos como los magos del Oriente. Aqui na nossa versão NVI está sábios, mas o termo original exato é magos. En la versión NBI aparecen como sabios, sin embargo, el término original es presentado como magos. Que texto estranho, né? Uns magos, pensamos, né? Uns feiticeiros que vêm do Oriente para adorar o Senhor. ¿Qué texto más extraño? El concepto de magos que vienen desde el Oriente para adorar a Dios. Pensamos alguns, Algunos de nosotros pensamos, todos os caminhos de fato levam a Deus. todos los caminos de hecho llevan a Roma. Não é isso que Mateus está nos dizendo. Pero no es eso lo que Mateo nos dice. Primeiro, é preciso que nós tiremos algumas falsas impressões sobre esse texto. Antes necesitamos sacar algunas falsas impresiones respecto de este texto. Nos nossos cartões de natividade, En nuestras tarjetas de Navidad, esses aparecem sempre como 3, ellos siempre aparecen como 3, e não apenas como magos ou sábios, eles aparecem como reis. ellos no aparecen solamente como magos, sino que ellos aparecen como reyes. Mas mirem, o texto não diz que eles eram 3, Pero fijémonos en el texto, no nos dice que ellos eran 3. deduzimos por causa dos regalos que eles trazem que eram 3. Esto lo deducimos por causa de los regalos que ellos eran 3. Mas eles não são 3. Pero ellos no son 3.
E nem tampouco são reis, y tampoco son reyes. né? A tradição cristã não apenas os rebatizou como reis, lhe deu nomes, La tradición cristiana no solo los bautizó como reyes, sino que además les dio nombres. e lhes deu até um lugar onde encontrar os seus restos mortais. Y les dio incluso un lugar donde encontrar los restos mortales de estos hombres. Na Europa, lá na Alemanha, na Catedral de Colônia, supostamente estão, né, as relíquias, os restos mortais dos 3 reis magos. Entonces en Alemania, allá hay una iglesia donde supuestamente están los restos de estos 3 reyes magos. Mas isso não é bíblico. Sin embargo, eso no es bíblico. O termo usado aqui por Mateus para descrever esses personagens, El término usado por Mateo para describir a estos personajes magi, es magi. magi, é a transliteração de uma palavra persa, Magi, que es la transliteración de una palabra persa, que se referia a uma tribo de personas da Pérsia que eram famosas porque estudavam os astros. que es de una tribu que eran personas famosas porque ellos estudiaban mucho los astros. Uma classe sacerdotal e sábia. Era una clase sacerdotal y sabia, E assim eram conhecidos no mundo antigo. y así eran conocidos en el mundo antiguo. Daniel era um magi na Babilônia. Daniel era un magi en Babilonia, E Daniel não era um feiticeiro, y Daniel no era un hechicero, nem tampouco um mago, ni tampoco un mago, mas eram pessoas sábias. pero eran personas sabias. E nós não sabemos exatamente de onde eles vêm ou quem eles são, Y nosotros no sabemos exactamente de dónde ellos vienen ni quiénes son. sabemos apenas que eles embarcaram em uma grande jornada de fé em busca do Salvador. Solo sabemos que ellos se embarcaron en una larga jornada en busca del Salvador, Guiados por uma estrela. guiados por una estrella. Que coisa estranha. Qué cosa más extraña. Muitas tentativas já foram feitas para tentar ajustar esse evento. Hay muchos intentos para intentar ajustar ese tiempo. Alguns dizem que foi uma convergência de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes que aconteceu no ano 7 ou 6 antes de Cristo. Algunos dicen que fue una Convergência convergencia entre Saturno y Júpiter na constelação en de la Peixes. constelación de Piscis. É importante isso. en la constelación de Piscis, por ahí por el año Ano 6 antes de Cristo. 6 antes de Cristo. Outros dizem que foi o cometa Halley, que passou por volta do ano 11 ou 12 antes de Cristo. Otros dicen que fue el Halley que pasó en el año 11 o 12 antes de Cristo. Mas nós não sabemos. Pero realmente no exatamente. sabemos. E havia uma crença que quando determinados personagens históricos nasciam, uma estrela nova surgia. En realidad había una creencia que cuando personajes históricos nacían, entonces nacía también una nueva estrella. Isso aconteceu com Júlio César e com Alexandre o Grande. Eso es lo que sucedió con Julio César y con Alejandro Magno. Mas o texto não está dizendo sobre isso. Pero el texto no nos está diciendo esto. Porque até onde eu sei, sem ser astrônomo, Porque hasta donde yo sé, sin ser un astrónomo, estrelas não se movem. estrellas no se movem. las estrellas no se mueven. O texto nos diz que aquele evento era alguma coisa que se movia em uma direção precisa e exata. Lo que nos dice el texto es que este evento era una estrella que se movía en una dirección precisa y exacta. Era uma manifestação da glória de Deus que conduz a vida destes homens. Era una manifestación de Dios que conduce la vida de estos jóvenes. Irmãos, eu não sei como Deus fez isso, Hermanos, realmente no sé cómo Dios hizo esto. mas o texto nos diz que estes homens ficaram tão impressionados com o que viram, Pero la Biblia nos dice que estos hombres quedaron tan impresionados con aquello que estaban viendo,
que embarcaram em uma longa e cansativa viagem de muitos meses em busca do Salvador. que se embarcaron en este largo y cansado viaje en busca del Salvador. Deixaram suas casas, suas famílias, seus afazeres Dejaron sus casas, familias y quehaceres para buscar o Salvador. para buscar al Salvador. Isso lhe parece familiar? ¿Eso les parece familiar? Isso é exatamente o que Deus faz com todos aqueles que Ele chama para ser verdadeiros adoradores do seu nome. Esto es lo que Dios realmente hace cuando llama a aquellos que han de ser verdaderos adoradores. Deus é capaz de usar qualquer evento das nossas vidas para nos colocar em uma jornada de busca pela sua presença. Dios es capaz de utilizar cualquier evento de nuestra vida para colocarnos en esta jornada de búsqueda hacia su presencia. Mas mirem, a estrela que os guiou Pero fíjense que la estrella que los guió era insuficiente para revelar-lhes o Salvador. era insuficiente para revelarles al Salvador. Eles necessitaram da palavra de Deus para conduzi-los aonde o Cristo estava. Ellos necesitaron de la palabra de Dios para conducirlos donde estaba Cristo. Deus utiliza-se de tantas coisas, de tantas situações para nos colocar em um caminho em busca da sua graça e da sua graça e misericórdia. Dios utiliza muchas situaciones y herramientas para poder colocarnos en esta jornada en busca de su gracia y su salvación. Mas solamente sua palavra, suas escrituras são capazes de revelar-nos a fé. Sin embargo, solamente su palabra es capaz de revelarnos la fe. E quando isso acontece, uma grande transformação, ocorre nas nossas vidas. Y cuando esto sucede, hay una gran transformación en nuestras vidas. Apesar da grande distância, do grande sacrifício, A pesar de la gran distancia y el gran sacrificio, a palavra de Deus nos diz que houve uma grande alegria. la palabra de Dios nos dice que tuvieron una gran alegría. A palavra grega é mega. La palabra griega para esto es mega, Mega, alguma coisa grandiosa algo muy grande, que conduziu estes homens a adorar aquele ninho que condujo entonces a estos hombres a adorar a aquel niño e trazer regalos para ele. y traerle regalos a él. Eles não chegaram de mãos vazias diante do Salvador. Ellos no llegaron con las manos vacías delante del Salvador. Ouro, incienso e mira. Ellos traían oro, incienso y mirra. William Barclay, um comentarista das Escrituras, nos dizem que o ouro era um presente apropriado para aquele que era o rei dos reis. William Barclay nos dice en un comentario de que oro era un Presente apropriado para o rei dos reis. regalo apropiado para los reyes. Que o incienso era um presente apropriado para um sacerdote que oferecia a Deus no templo. Que Incienso. el incienso era un regalo apropiado para un sacerdote que ofrecía adoración en el templo. E eles estavam diante do sumo sacerdote de Deus. Y ellos estaban delante del sumo sacerdote de Dios. E mirra era um presente para alguém que iria morrer. Y la mirra era un presente para aquel que iba a morir. Era algo usado para embalsamar corpos. Era algo para embalsamar los cuerpos. De alguma forma, Y de alguna forma, aqueles magos entenderam aquellos magos entendieron que aquele ninho não era apenas um rei legítimo. Que Ele era um sacerdote e ele era o próprio Filho de Deus que veio com uma missão: entregar sua vida pelos seus. que aquel niño no era solamente el rey legítimo, sino que también era un sacerdote y aquel que había de entregar su vida por su pueblo. Isso é um elemento que é impossível de ser sacado da nossa adoração. Este es un elemento que es imposible de sacarlo de nuestra adoración. Conta-se que Mateo Ricci, Nos cuenta que Mateo dice, um missionário jesuíta católico,
un misionero jesuita católico. Foi enviado à China no século XVI, Fue enviado para China en el siglo XVI, no desejo de auxiliar com algumas coisas que pudessem ensinar a fé àquele povo. en el deseo de poder ayudar con cosas que pudieran enseñarle la fe a este pueblo. Ele levou consigo alguns exemplares de arte cristã. Él llevó consigo algunos ejemplares de arte cristiano. Quando os chinos viram Y cuando los chinos vieron esto, o quadro da Virgem com os ninhos nos braços, el cuadro de aquella virgen con el niño en los brazos, lhe encantaram aquela imagem. les encantó aquella imagen. E eles prontamente se propuseram a adorar a Virgem com o ninho. Y entonces ellos rápidamente se propusieron adorar a la Virgen y al niño. Mas Mateus Ricci levou também no seu arsenal Pero Mateo también nos dice que llevó en su arsenal algumas imagens sobre o Calvário, sobre a cruz de Cristo. algunas imágenes acerca del Calvario y la cruz de Cristo. Mas ao mirarem aquela cena, Pero al mirar aquella escena, os chinos agiram com repulsa e horror. los chinos reaccionaron con repudio y horror. Lhe gostaram mais Maria do que o Deus crucificado. Les gustaba más María que el Dios crucificado. Mas essa não é a adoração legítima ao Salvador. Pero esa no es la adoración legítima al Salvador. O Evangelho não nos dá a opção de adorarmos como nós desejamos. El Evangelio no nos da la opción de adorar como nosotros queremos. O Evangelho nos conduz apenas a uma adoração que passa pela cruz. El Evangelio nos conduce solamente a una adoración que pasa por la cruz. E os magos compreenderam isso. Y los magos comprendieron esto. Eles não ficaram impressionados com Herodes o Grande. Ellos no quedaron impresionados con Herodes el Grande. Eles não ficaram impressionados com Jerusalém, com seus sacerdotes e escribas. Ellos no estaban impresionados con Jerusalén y todos sus sacerdotes y escribas. Mas quando eles chegaram a uma casa muito sencilla, muito humilde, Pero cuando ellos llegaron a aquella casa muy sencilla y humilde, que contava apenas com ninho com seus padres, que apenas tenía a un niño y sus padres, aquilo transformou suas vidas, eso transformó sus vidas, porque eles se prostraram em adoração. porque ellos se arrodillaron en adoración. E as Escrituras nos dizem que eles regressaram para o seu país por outro caminho. Y las Escrituras nos dicen que ellos regresaron a su país por otro camino. Eles foram dirigidos por Deus a tomar outro rumo para suas vidas. Ellos fueron dirigidos por Dios para tomar otro rumbo en sus vidas. A adoração sempre gera submissão ao Senhor. Adoración siempre genera sumisión al Señor. Certamente esse é o verdadeiro teste da adoração. Ciertamente este es el verdadero test de la adoración. Nossa disposição de submeter as nossas vidas ao Salvador Nuestra disposición de someter nuestras vidas al Salvador e sermos transformados por Ele. y ser transformados por Él. Aqueles homens viram apenas aquilo que de fato produz adoração. Ellos, estos hombres, vieron de hecho lo que produce realmente la adoración. Confiaram em Cristo, mesmo que nunca tivessem visto Cristo antes. Confiaron en Cristo aunque no habían visto a Cristo anteriormente. Creram em Cristo, mesmo em um meio de incredulidade ao seu redor, Herodes e os sacerdotes. Creyeron en Cristo aun cuando había incredulidad a su alrededor, entre Herodes e incluso los sacerdotes. Confiaram em Cristo, mesmo diante do perigo de Herodes. Ellos confiaron en Cristo aun con el peligro que existía por causa de Herodes. Suas vidas foram transformadas para sempre. Sus vidas fueron transformadas para siempre. A adoração, irmãos, é a única resposta à salvação. Adoración, mis hermanos, es la única respuesta a la adoración.
Curiosamente, esse texto está em Mateus no início do seu evangelho, Curiosamente, este texto se encuentra en los inicios de los evangelios, mas no capítulo 28 de Mateus nós temos que texto mesmo? pero en el capítulo 28 de Mateo, ¿qué texto es el que tenemos? Que encerra o evangelho? Que cierra el evangelio, La grande comissão. la gran comisión. Ide por todo mundo, Ir por todo el mundo predicai o evangelho a toda criatura. y predicar el evangelio a toda criatura. Quem crê El que cree será salvo. será salvo. Porque esse é o plano e o propósito de Deus. Porque este es el plano y propósito de Dios. Que sejamos convertidos em adoradores verdadeiros de seu nome. Entonces seamos convertidos en adoradores verdaderos del Señor. Nem todos reagem da mesma forma a essa proposta, a essa predicação do Evangelho. No todos actúan de la misma forma ante la revelación del Evangelio. Mas o Evangelho continua transformando vidas por onde ele passa. Pero el Evangelio continúa transformando vidas. Eu me lembro de uma história de uma jovem chamada Louise Bernadette, Recuerdo una historia de una joven llamada Luisa Bernabé, que foi uma princesa sueca que nasceu em 1851. que era una princesa sueca que nació en 1952. 1852. 1852, gracias. Mais tarde, ela se casou com Frederico VIII, o príncipe herdeiro da Dinamarca. Luego ella se casó con Frederico VIII, Federico VIII, el príncipe de Dinamarca. príncipe da Dinamarca. E ela foi rainha Y ella fue reina de 1906 até 1926. en 1906 a 1926, 26, quando morreu. cuando ella muere. E ela nasceu em um ambiente espiritual muito parecido com o ambiente que Mateus descreve aqui nesse texto que lemos. Y ella nace en un ambiente espiritual muy parecido al ambiente que Mateo nos describe acá. Apesar de estarem envolvidos com muitas coisas espirituais, não havia adoração sincera e verdadeira. Aunque ellos estaban envolvidos con muchas cosas espirituales, no había adoración ni fe sincera. E Louise tornou-se cristiana apenas aos 28 anos de vida, Y Luis se volvió cristiana a los 28 años, quando ela conheceu um lord inglês chamado Lord Hadstock, cuando ella conoce a un lord inglés llamado Lord Hurston, que dedicou toda a sua vida a predicar o evangelho à realeza europeia. quien dedicó su vida a predicar el evangelio a la realeza europea. Ele mesmo era um viajante do Oriente, Él mismo era un viajero de Oriente, porque quando ele chegou à Dinamarca em 1879, porque cuando él llega a Dinamarca en 1879, ele havia retornado de 5 anos pregando o evangelho no Império Russo, a nobreza russa. él volvía de un viaje donde estuvo por 5 años predicando el evangelio a la nobleza rusa. Lord Hadstock pregou o evangelho para a nobreza da Dinamarca. Entonces este lord le predica el evangelio a la nobleza en Dinamarca. E Luiz foi ouvi-lo. Y Luis fue Ouvi-lo. oído. Ouvi. Y ella escuchó. Escutar. E creu no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Y ella dice, creo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. E durante toda a sua vida foi uma cristã dedicada e fiel. Y durante toda su vida fue una cristiana dedicada y fiel. E ela mesma predicou o evangelho para outras pessoas do império. Y ella misma predicó el evangelio para otras personas de su imperio. Muitos anos depois, ela escreveu uma carta a Lord Hadstock. Y muchos años después ella escribe una carta a Lord Hurston. Dizia o seguinte: olha, já se passaram mais de 30 anos quando você visitou a Dinamarca pela primeira vez. Y ella le dice, ya han pasado más de 30 años desde que usted visitó Dinamarca por la primera vez.
E o Senhor Deus usou você como instrumento para me mostrar o Evangelho. Y el Señor nuestro Dios le usó como instrumento para mostrarme el Evangelio. Meus pensamentos frequentemente se voltam para aquele momento, Y mis pensamientos frecuentemente vuelven a aquellos momentos. quando meu pobre ser pecador Cuando mi pobre ser pecador pulou de alegria ao crer em tudo que foi feito na cruz por mim. saltó de alegría al creer en todo aquello que fue hecho por mí en aquella cruz. Na cruz de Cristo. Pela paz que o sangue de Cristo me trouxe. Por la paz que la sangre de Cristo me trajo. E eu continuo com essa paz. Y yo continúo con esa paz, Servindo ao Salvador. sirviendo al Salvador. Que história preciosa. Una historia hermosa. Porque continuam existindo Herodes por aí afora. Entonces, ¿por qué continúan existiendo Herodes por ahí afuera? Pessoas hostis ao Evangelho. Personas hostiles al Evangelio. Pessoas que fingem crer no Evangelho, Personas que fingen creer en el Evangelio, mas que querem se livrar do Evangelho. pero que en realidad se quieren librar del Evangelio. Existem muitos sacerdotes e escribas por aí afora. Existen muchos sacerdotes y escribas allá afuera. Pessoas que têm um conhecimento do Evangelho, Personas que tienen un conocimiento sobre el Evangelio, mas que são indiferentes ao Evangelho, pero que son indiferentes al Evangelio, que desprezam o Evangelho. que desprecian por completo el Evangelio. Mas existem muitos magos, Pero existen muitos muchos magos, sábios muchos sabios do Oriente. de Oriente. Pessoas que estão sendo transformados pela graça de Deus. Personas que están siendo transformadas por la gracia de Dios. Pessoas que nós poderíamos olhar e dizer assim: de onde saiu este? Personas que podríamos mirar y decir, ¿y de dónde salieron ellos? Como Deus alcança essas pessoas? ¿Y cómo es que Dios alcanza a estas personas? Pessoas como Luíse, rainha da Dinamarca. Personas como a Luis, la reina de Dinamarca. Pessoas às vezes que nós não temos nem sequer conhecimento dos seus nomes, Personas que a veces nosotros ni siquiera conocemos sus nombres, mas que são verdadeiros adoradores do Salvador. pero que son verdaderos adoradores del Señor. Eu quero concluir a minha predicação com vosotros nessa tarde, E perguntando algo a vocês. Y quiero terminar esta predicación con ustedes esta tarde preguntándoles algo. O que o Evangelho e a salvação produz em seus corações? ¿Qué es lo que el Evangelio y la salvación produce en cada uno de sus corazones? Qual é a sua reação ao Evangelho? ¿Cuál es tu reacción ante el Evangelio? O Evangelho sempre produz consequências. El Evangelio siempre tiene consecuencias. E nós precisamos sempre perguntar a nós outros como o nosso coração se coloca diante do Salvador. Y entonces necesitamos preguntarnos cómo es que nuestro corazón está frente al Salvador. Há algumas aplicações bem breves que eu quero deixar para vocês. Y quiero dejar algunas aplicaciones breves para ustedes. Há adoradores verdadeiros nos lugares aonde nós menos esperamos. Hay adoradores verdaderos en lugares donde nosotros menos lo esperamos. Às vezes nossos olhos são cheios com pessoas como Herodes. A veces nosotros miramos y vemos personas solamente como Herodes. Você pensa assim, há Herodes desse convertido aqui com nós outros. Pero hay de estos Herodes también convertidos entre nosotros. Deus não pensa assim. Dios no piensa de esta forma. Há pessoas na CAI Las personas en la calle que precisam ouvir sobre a graça de Deus. necesitan escuchar acerca de la gracia de Dios. Segunda aplicação. Segunda aplicación. Nem sempre aqueles que desfrutam dos maiores privilégios No siempre aquellos que disfrutan de los mayores privilegios são os que mais honram a Deus. son los que más honran a Dios. Às vezes
se utilizam dos privilégios, A veces ellos utilizan estos privilegios, mas as suas mãos estão vazias diante do Salvador. pero sus manos están vacías delante del Señor. E terceira e última aplicação. Y tercera y última aplicación. Pode haver muito conhecimento, Puede haber mucho conocimiento, mas nenhuma graça nos nossos corações. pero sin nada de gracia en nuestros corazones. O ideal é que tenhamos conhecimento, Lo ideal es que tengamos conocimiento, mas que esse conhecimento nos prostre diante do Salvador. pero que ese conocimiento nos arrodille delante del Señor. Qual é a sua reação ao Salvador? ¿Cuál es entonces tu reacción ante el Salvador? Qual é o estado do seu coração diante do Evangelho? ¿Cuál es el estado de tu corazón delante del Señor? Vamos curvar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Vamos a orar.